Oi, oi, oi! Eu sou Carol. Vocês estão no Irreparável finalmente depois de um século pra gente conversar sobre as leituras do mês. Se vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem que eu estava fazendo uma pequena reforma aqui na sala de casa. E aí a gente tem de novo agora essas estantes que vocês estão vendo no fundo, uma mesa que está ali e um gabinete que está ali do outro lado. Vocês vão ver mais pra frente, eu vou gravar um vídeo mostrando tudo isso pra vocês. Mas hoje eu vim pra gente falar sobre as leituras de um mês, depois desse tempo todo sumida. Então, gente, esse setembro foi um mês que eu fiz muitas leituras no Kindle. E o primeiro deles que eu li no Kindle, mas que eu já peguei a minha versão física, que foi pro evento que teve aqui em Maceió da editora seguinte, foi o Graça e Fúria, que é esse livrinho aqui, dessa autora chamada Tracy Banhart, eu acho que é assim que se pronuncia. E aí que vai contar a história dessas duas irmãs, que uma cresceu para se tornar a Graça, né, uma das graças do rei, que são tipo uma das esposas do rei. Ele tem várias esposas aqui dentro dessa fantasia. E a outra cresceu para ser como se fosse sua acompanhante, essa outra irmã. E essa outra irmã era super empoderada, sabe? Uma mulher super pra frente, uma menina super com a cabeça boa. Acontece que um encontro casual entre essa irmã que cresceu para ser criada e o rei no palácio faz com que ele selecione a irmã que não era para ter sido a Graça, em vez da irmã que treinou para ser a Graça. E aí essas duas vão parar dentro do castelo. E os papéis meio que se invertem, né? A menina que era super empoderada, ela se torna muito mais reclusa, e isso foi motivo de muita chateação minha durante a leitura. E a outra menina que era mais leve, né? Ela foi treinada para ser uma dama, ela é obrigada, de acordo com as circunstâncias da história, a se tornar uma fúria, né? Não fúria no sentido de um substantivo próprio, mas fúria no sentido de que ela precisou criar essa fúria dentro dela. E aí me irritou muito essa inversão de papéis, muito mais assim pelo lado da menina, que precisou aprender a ser uma Graça, da noite pro dia, porque toda aquela revolta que ela tinha, todo aquele pensamento que ela tinha a princípio some na história, né? Ela balança muito a cabeça assim, senhor, não senhor, tá certo. E ela não era assim, isso me irritou. Ao mesmo tempo que me fez ver que as mulheres, elas não precisam necessariamente empunhar uma espada para ter poder, né? Para ser empoderada. Elas podem muito bem fazer isso na surdina, no silêncio. E talvez seja isso que a autora quis mostrar aqui, que elas não precisam gritar para se impor. E eu acho que é o que vai acontecer aqui com essa personagem mais pra frente na série, porque a série não fecha, é uma série, né, a história não fecha aqui nesse primeiro livro. Outra coisa que me irritou, o enlace de relacionamentos de uma delas lembra demais Rainha Vermelha. Parece que fizeram Ctrl+C e Ctrl+V e jogaram aqui no final dessa história. Mas é uma fantasia gostosinha, uma fantasia que eu li em algumas horas, um livro fininho, e eu indico mesmo para quem gosta do gênero. O outro que eu vou botar a capa aqui foi o Nova Jaguaruara, que é um terror nacional. E olha, ele não perde em nada para muito terror que eu li lá de fora. Ele tem um ritmo certo, ele tem uns levantamentos do que é o sobrenatural, né? Do que é o terror. Essa coisa de que terror é uma coisa muito subjetiva, né? Que cada um tem o seu próprio terror. Que a gente vê muito em It, por exemplo. E aí aqui a gente vê uma cidadezinha no interior, acho que, se eu não me engano, do Ceará. Então se passa na minha região, aqui no Nordeste. Eu vejo muitas características nordestinas da história, principalmente se tratando de lendas e mitos. E a única coisa que eu posso dizer que eu não gostei muito foi o final, sabe? Sabe quando o final do livro te incomoda? Foi mais ou menos o que eu senti com o final desse. É um final que meio que você fica assim, mas a história finalizou aqui? Outra coisa também é que o autor coloca alguns personagens na história e dá a entender de que esses personagens vão ter uma certa significância e que eles não têm, sabe? São capítulos que você fica assim, mas por que ele inseriu isso aqui se ele não usou? A não ser que ele vai fazer um próximo livro baseado nesse mesmo contexto, nessa mesma história, com esses mesmos personagens. Senão, eu não entendi para que serviram aqueles personagens. Mas enfim, não perde nada por um terror sobrenatural. O outro que eu li foi Ghosts, acho que é Ghosts, no plural, é de uma autora nacional. Eu li ele no Unlimited, eu acho que foi MS Fai, eu não sei falar o nome daquela autora, minha gente, mas enfim, foi aquele livro
E eu gostei, foi outro livro que eu li em horas, assim. Na verdade, esse tipo de romance eu costumo ler em horas. E ela tem uma escrita muito boa. E aí vai contar a história sobre essa menina que eu acho que ela trabalha na marinha, não, fuzileira, acho que ela é fuzileira. E esse outro cara que eles chamam de Ghost, que é tipo chefão, então vai contar meio que o relacionamento desses dois. Eu gostei até um certo ponto ali da história, tem coisas que eu acho que poderiam ter sido mais, entendeu? Não é que este livro seja ruim, passa longe de ser ruim, mas é aquele livro que você lê e diz, poxa, poderia ser mais. Principalmente se tratando da força militar, né, na história, eu acho que eu gostaria de ter visto um pouco mais dessa dinâmica, apesar de que a autora soube escrever muito bem essa dinâmica, ambientada nos Estados Unidos, tá? Então ela soube escrever muito bem essa dinâmica de fuzileiros nos Estados Unidos. Eu não vi muitas falhas nisso aí. Claro que eu não fui pesquisar, mas assim, é super crível. Você super acredita no que ela está escrevendo. Eu acho que ela realmente pesquisou muito para poder escrever esse livro. Eu gostei muito, o ritmo é bom, os personagens são bons, faltou uma pitadinha de alguma coisa a mais, mas é bem normal. Gostei mesmo. Outro que eu li foi um em pedaços, que eu não tenho mais aqui, eu tinha ele em físico, que eu recebi de ação, mas eu passei ele para Gêmeas, do Estante das Gêmeas. E é um livro legal, tá? O pessoal que leu os 2 livros dessa autora, que a Paralela trouxe, disse que esse era melhor do que o Mais Que Amigos. Eu não li o Mais Que Amigos, eu só li esse. E ele, pra mim, é um livro bacana, também é um livro que eu li em algumas horas, até porque é um livro curtinho. E eu gostei, sei lá, eu acho que eles individualmente são 2 personagens ótimos, só que eu acho que ele é muito escroto, entendeu? Eu achei o cara escroto do começo ao fim do livro. Talvez não nas últimas 5 páginas, quando existe uma certa redenção ali do personagem, mas eu não vi uma construção dessa redenção. Eu vi essa redenção aparecendo da noite pro dia, simplesmente por uma questão de perda, né? E eu acho que isso aí precisava ser um pouquinho mais desenvolvido. Eu acho que tem que existir uma construção, né, dessa redenção de um personagem, porque senão as coisas ficam muito jogadas e não fazem sentido. Mas enfim, gostei. Ok, é um livro ok. O outro que eu li foi para um projeto de autoras. A gente tem um grupo no WhatsApp de autoras nacionais. E aí as meninas tiveram a ideia de fazer um revezamento de leitora, uma lendo o livro da outra e tal. E foi um projeto bem bacana. E um livro chamado 30 Dias, de uma autora que eu esqueci o nome dela agora, mas eu vou botar a capinha do livro aqui do lado também. E é um livro legal. É um livro que eu vejo uma pegada muito teen nele, então eu acho que é um livro com foco muito mais assim para adolescentes. E mistura um pouco de fantasia com o real. Achei bem legal porque eu não esperava que fosse entrar um sobrenatural ali na história, e em algum momento entrou, e eu acho que a autora foi bem feliz ali no que ela construiu. Mas ele tem uma linguagem para jovens, ele tem uma pegada mais jovem, enfim, talvez eu esteja um pouco velha para isso, mas tem foto dele no Instagram, falei um pouquinho sobre esse livro, e eu vou botar todos os links, tá, gente, para limite de compra, tudo aqui que eu estiver falando eu vou botar aqui no box de descrição. O outro que eu li, que foi quase uma bíblia, assim, foi o Nix, do Nathan Hill, e, gente, assim, é um livro incrível. Os personagens são muito bons, a gente vai ver um livro com várias versões, né, com vários pontos de vista aqui dentro da história, só que é um livro extremamente cansativo, tá? É o primeiro livro do Nathan. Para um primeiro livro de um autor, eu acho que ele foi muito feliz, né, do que ele construiu. Claro que eu acho que ele devia ter usado melhor alguns personagens que ele jogou aqui na história, mas de modo geral, ele construiu muito bem o livro dele, só que o livro é um puta livro cansativo. Gente, tinham páginas e mais páginas, assim. Eram parágrafos infinitos, e poucos diálogos, muita descrição, e eu não tenho problema com descrição, meu gente, eu sou apaixonada por Tolkien, mas puta que pariu, entendeu? Então, assim, você precisa de um respiro, acho que você precisa saber desenvolver isso aí pra ter momentos de respiro, pra não cansar o leitor. E aqui tem muitos momentos longos, assim, de você, caralho, eu preciso tomar fôlego, saca como é? Então é um bom livro, mas é um livro cansativo pra cacete. E eu encerrei o mês lendo O Encarcerados, do John Scalzi. Foi um livro que eu demorei pra caramba lendo. E ele me lembra muito o Cavernas de Aço, do Asimov. Não sei se por conta dessa parte um pouco mais da robótica, tá? A gente tem aqui pessoas que
sofreu uma epidemia, né? O mundo passou por uma epidemia e algumas pessoas, depois que passa o período da doença, elas se encarceram dentro do próprio cérebro, então elas não têm movimentos. Tudo funciona na cabeça delas, mas elas não têm mais movimento, elas não conseguem se mover, elas não conseguem fazer mais nada. Então eles criaram um tipo de estrutura robótica, ciborgue, alguma coisa assim, que consegue transportar a cabeça, né, não é o cérebro mesmo, mas o que se passa na cabeça de uma pessoa para esse ser robótico, né, para o que seria esse robô. E aí a pessoa vive através desse robô. Eles dão um nomezinho aqui, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas enfim, são essas pessoas que vivem. A gente vai contar a história de um caso, é um livro policial, tá dentro desse universo, um livro policial. E o detetive, ele é uma dessas pessoas encarceradas, então é o robô dele que tá ali, a cabeça dele, mas é o robô dele que tá ali trabalhando, é o robô dele que tá agindo junto com a parceira dele. E é um livro bom, eu demorei lendo esse livro muito mais do que eu gostaria, até porque é um livro pequeno, mas é um livro que eu amei do início ao fim. É um livro bem trabalhado dentro do universo dele, é um livro que tem pontos legais do policial, tem pontos interessantes de drama, tem pontos interessantes de ficção científica. Ele é um livro interessantíssimo. Dizem que o segundo livro porque, né, como é uma série meio policial, ficção policial, diz que não é tão bom quanto esse primeiro. Eu conheço pessoas que são apaixonadas por isso aqui, mas de modo geral eu gostei muito desse livro, minha gente. E aí, pra quem gosta de ficção científica, fica a dica. Então, acabei. Encarcerados foi o último. Não ando lendo muito, não é? E eu acho que mês de outubro vai ser um pouco mais fraco ainda, porque com essa reforma, com revisão de livro, o negócio tá meio limpo aqui do lado de cá. Mas enfim, foi isso aí que eu li. Quero saber de vocês, se vocês leram algum desses livros, se vocês têm vontade de ler algum desses livros. Não esqueçam de deixar o joinha, tá? Pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Até a próxima.